papo de hoje é sobre um artigo de uma neurocientista, doutora Lisa Mosconi. Ela falou nesse artigo dela que o nosso cérebro se comunica com os nossos ovários e vice-versa. Existe uma comunicação do ovário com o cérebro e do cérebro com o ovário. E ela afirma que é a vida toda. É claro que em algum momento do artigo dela, ela fala sobre a menopausa, né? Nessa interrupção dessa comunicação. Porque com a menopausa, os ovários entram em falência e param de produzir os hormônios tão importantes para o funcionamento do nosso corpo inteiro, inclusive do cérebro. Então essa comunicação fica extremamente prejudicada quando nós mulheres entramos na menopausa. Então a mulher ela tem um prejuízo no cérebro, sim, porque o estrogênio ele produz energia cerebral. Ela ainda coloca assim: o estrogênio é a chave para a produção de energia no cérebro. Então, você, mulher, que está sentindo que a sua fala está arrastada, a sua memória está prejudicada, o seu raciocínio lógico, você está com falta de iniciativa, você está com lentificação na tomada de decisão, saiba que a culpa não é sua. Saiba que a culpa é a baixa de estrogênio. Nesse artigo dela, ela não especifica se é estradiol, tá? Ela fala estrogênio. A gente sabe que estrogênio é como se fosse uma família, né? São 4. Então, assim, estrogênio, o que a gente mais usa é o estradiol. Mas tem o estriol, tem o estrona e tem o estetrol, que quase ninguém ouve falar nesse tal hormônio estetrol, porque ele só é produzido quando ficamos grávidas e ele é produzido no fígado do feto. Então, assim, os mais conhecidos realmente são o estradiol, estrona e estriol. Então, ela diz o seguinte, que o estrogênio é a chave para a produção de energia no cérebro. O estrogênio empurra os neurônios para queimar glicose e gerar energia. Agora, vocês sabiam que isso começa muito cedo na mulher, né? Essa queda hormonal dos estrogênios. Então, não é na menopausa. A menopausa é o término lá dos ovários, né? Da produção no ovário. Mas é antes, a nossa queda de hormônios, ela começa antes. A gente sabe que a partir dos 35 anos de idade, por isso que é recomendado que a mulher fique grávida, tenha um filho antes dos 35 anos de idade, por conta já dessas quedas hormonais, principalmente dos estrogênios. Da progesterona também, né, gente? Que sem a progesterona ninguém tem filho. Então, só que no homem não. A mulher, então, a partir dos 35 começa essa queda, a mulher chega aos 45, muito mal, e aos 50 já é uma senhorinha pronta para dar tchau pro mundo, né? Porque se você já parou de reproduzir, existe um imperativo biológico, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Nós fazemos parte desse meio que é a natureza. Imperativo biológico, você, ser humano, não deixa de ser um animal que nasce, cresce e reproduz. Passa adiante o seu DNA, a sua genética e depois não há utilidade. Normalmente você vive até um certo momento para que a sua cria, né? Os seus filhotes, os seus filhos
tenham condições de sobreviverem por conta própria. E aí, tchau. A gente, então, com 50 anos, nossos filhos já deveriam estar crescidos e prontos para o mundo. Então, não há necessidade de você continuar viva. Mas com o sexo masculino isso não ocorre. O homem, ele continua sendo um bom reprodutor até uns 70 e poucos anos, né? E o cérebro do homem também é beneficiado com isso. Então você consegue ver cientistas, homens, produzindo ainda com lucidez, com mais idade do que as mulheres. É claro que com a vida moderna, alguns homens acabam se destruindo com álcool, bebidas e uma vida mais sedentária, e a mulher corre muito atrás então desse prejuízo, e por conta disso que a mulher às vezes consegue superar essa diferença com o homem. Mas os hormônios estão contra nós, mulheres. Eles baixam severamente aos 50 anos. Então, ela, nesse artigo dela, ela fala o seguinte, que a baixa de estrogênio, a falta de estrogênio, ela afeta algumas áreas bem sérias do nosso cérebro, como o hipotálamo, o tronco cerebral e a amígdala. No hipotálamo é porque regula a temperatura do nosso corpo. Então, assim, as nossas ondas de calor, os nossos fogachos, as nossas oscilações de temperatura são afetadas por conta da baixa de estrogênio que afetam o nosso hipotálamo. E o tronco cerebral, ele regula o dormir e o acordar. Por isso é que a mulher na menopausa, então, fica com essa insônia absurda. Então, gente, é o nosso cérebro que é afetado. E a amígdala é o centro da memória, raiva, cortesia e sexualidade. Então é mais um motivo. Se você queria achar um motivo para fazer reposição hormonal, tá aí. Um motivo, é o seu cérebro. Como é que é? É a sua CPU do seu computador. O seu cérebro é a CPU do seu corpo. Você precisa, então, de hormônios para que o seu cérebro funcione normal, funcione bem, porque para que você tenha um raciocínio normal, não fique gaga, não fique com demência, não fique senil, não, sabe? Eu fico tão impressionada como que isso passa despercebido, sabe? Por que isso não é falado com mais frequência? Por que sabe, esse conhecimento chega a tão poucas pessoas, sabe? Então agora, para você obter esse tipo de informação, você tem que assistir palestras e ler artigos científicos de pessoas de outros países, né? Porque essa neurocientista Lisa Mosconi não é brasileira, ela é americana, e ela então afirma que o homem da mesma idade não tem isso. O homem permanece com a energia cerebral, passa dos 70 anos com essa energia cerebral, pelo menos biologicamente, fisiologicamente, tá, gente? É o que eu falei, o homem faz muita besteira. Homem faz muita besteira com o próprio corpo, por isso é que eles se ferram tanto. Eles, né? Mas a mulher se cuida mais e por isso a gente diminui um pouco essa diferença entre homem e mulher. Mas a importância de você de fazer reposição hormonal, é claro que não é na sua totalidade. Tem mulheres que ficam bem, elas entram na menopausa, as adrenais conseguem fazer uma boa produção de estradiol, porque a gente sabe que estradiol só é produzido ou nos ovários ou nas adrenais. Os outros estrogênios são até produzidos em outras partes do corpo, né? O estrona, o estriol, é produzido no tecido adiposo, na pele, no fígado, mas o estradiol não. E é o estradiol que dá esse raciocínio rápido, essa tomada de decisão, é o estradiol, é ele. Então, era isso. Se você tinha ainda
alguma dúvida, querida? Pensa nisso. Corre atrás dessa informação. Vai procurar essa doutora Lisa Mosconi, bonitona, toda espertona, inteligente, sabe? Vamos começar a ouvir mulheres que falam para mulheres que entendem mulheres. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.